Oi, pessoal, boa noite. Pessoal, vamos se acalmando para a gente iniciar aqui a reunião. A gente vai estar. Oi, pessoal, boa noite. Primeiramente, agradecer a presença de vocês aqui hoje. A gente está iniciando mais um comitê temático. Hoje, aqui a gente está com as famílias que irão residir ali no terreno, naquele terreno ali, no 21, né? E aí, a gente veio aqui trazer algumas informações também para vocês e tirar algumas dúvidas que ficaram. A senhora falou com o Tiago sobre o negócio? A gente tinha marcado como próxima data dia 13, mas decorrente das chuvas, a gente acabou não conseguindo realizar naquela data, porque a gente ainda estava visitando vocês para fazer as nossas pesquisas pré-mudança que a gente tinha falado na última reunião. Só para fazer uma breve apresentação de quem está aqui, também passar a palavra para a Joel, nossa coordenadora de aspectos sociais, para que também possa, em nome da Prefeitura, trazer uma fala aqui hoje. Como acho que todo mundo aqui me conhece, para quem não me conhece, eu sou Chile. Atualmente eu faço a coordenação dos escritórios aqui, que atendem vocês. A gente está aqui com o Marco, nosso arquiteto. A gente está aqui também com a Ana Clara, assistente social que atende Miramar, Júlio Balzinho e Vitor Silva. A gente está aqui também com Carol, nosso apoio administrativo. A gente está aqui também com Maria, nossa estagiária de arquitetura. Jace, que é da gerenciadora Atlas, mas que também está junto com vocês nas temáticas de política pública. Tá? E a gente está também com Taline, que é assistente social, que atende a Força Liberdade, Brasileiro Falha e Padre do Modelo. Tá? Então, hoje a gente vai tratar um pouco sobre como vai ser essa nova moradia, quais são esses custos e falar também no final sobre os avanços das obras, que aí tem sido uma temática que vocês têm perguntado bastante. Bom? Eu vou passar a palavra aqui para a Joel, que está sendo fala inicial, e a gente vai iniciar a apresentação. Peço que vocês fiquem atentos. No final também a gente vai abrir para as perguntas. Então, todos os questionamentos, peço que vocês guardem para o final, para que a gente consiga trazer o que a gente tem hoje como tema, que cabe à equipe social, e daqui a alguns minutos o pessoal da obra, Guilherme, que é a pessoa que cuida das obras, também vai estar aqui hoje, tirando as dúvidas de vocês, tá certo? Marcos, por favor. Boa noite. Boa noite. Está mais perto que longe, né? Está mais perto que longe. Está funcionando? Tá. Bom, gente, mais uma vez uma satisfação estar aqui com esse grupo, porque será o primeiro conjunto habitacional do Complexo Beira-Rio a ser entregue. E estamos aí no passo a passo da organização dessa entrega, da organização da mudança das famílias, da organização do condomínio e de todas as etapas e ações que envolvem o antes de ocupar e depois de ocupar. A gente sabe que não é fácil o reassentamento, como vocês têm acompanhado isso, e de reinstalar todas as famílias para que elas fiquem bem acomodadas e tudo que faça parte desse legado, dessa história, do que tem desde a panela até o prendedor de roupa, não se perca durante as mudanças, porque tudo tem um custo em cada casa, né? Quando a gente vai fazer mudança é assim, a gente cuida até do entregador de roupa, para a gente não ter que comprar outro quando for para casa nova.
o cordão do varal, que a mulher se preocupa logo com isso. Como ela vai jogar roupa aqui dentro? Então, tudo isso é pensado por essa equipe que compõe o trabalho social que acompanha essas famílias. Desde o começo foi dito, vocês não estarão sozinhos em nenhuma das etapas. Vamos estar de braços dados em todas as etapas desse trabalho. Então, é por isso que existe a equipe de trabalho social contratada pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, para que a gente possa estar de mãos dadas com vocês nesse processo. Vai ser tudo 100%? Não há nada na vida 100%. Mas a gente vai fazer de tudo para que seja 99,999%. E para isso a gente precisa contar com vocês. Porque sem vocês a gente não consegue. Porque vocês são os sujeitos principais dessa história toda. São vocês que vão morar. Todo e qualquer incômodo, antes e depois, são vocês que serão impactados. Então, por isso que vocês precisam tomar conta do barraco. Né? Tomar conta da casa de vocês, do patrimônio de vocês. E quando a gente fala patrimônio, não é que a gente vai esquecer o patrimônio construído ao longo dos anos. Mas a gente vai agora para uma moradia melhor. A gente vai ter agora o direito à propriedade. A gente vai ter agora regularização fundiária, energia, água, correspondência, transporte, equipamentos públicos. Então, é isso que vai ter dentro do conjunto habitacional, que inclusive Sheila estava falando ontem. A gente tem que eleger o nome dele. Né? Vamos ter que eleger o nome para o nosso conjunto do Terreno 1. Não vai ser conjunto habitacional do Terreno 1. Que nome a gente quer dar ao nosso conjunto? Fica essa tarefinha aí para levar para casa. Qual é o nome que a gente quer dar ao local que tem a nossa cara? Nós temos aí 4 comunidades que vão morar nesse conjunto habitacional, né? Em maioria. Um caso ou outro de outras comunidades que a gente está dando prioridade por situações excepcionais. Mas essa história, a gente quer dar um nome? Qual é o nome que a gente quer dar a ela? É um marco nas nossas vidas? É um marco nas nossas vidas. O novo morar é um marco. A gente nunca esquece as casas que a gente passou. Sempre uma representa um cancinho, né? E agora uma casa que é para sempre. É para sempre. Ela é minha. Né? Então eu quero dar a minha cara. Eu quero fazer tudo novo, diferente. Porque vai ser tudo novinho lá e eu quero cuidar. Então, para isso exige uma série de cuidados. Que aí, hoje a equipe vai estar mostrando aqui para vocês que etapas são essas. E a gente vai cuidar da mudança bloco por bloco, número por número, idosos, pessoas com deficiência, trazer a demanda de onde vocês são atendidos em unidade de saúde, atendidos em escola, para que nada fique fora do lugar. Essa é a maior preocupação da equipe que faz parte do programa João Pessoa Sustentável. Então, faremos isso sozinhos? Não faremos. Por isso a gente está visitando cada um de vocês. Quem já recebeu visita na sua casa aqui, da nossa equipe? Para entender o que tem lá dentro, onde estudam as crianças que estão lá dentro, onde se trabalha, quais são os transportes que precisam, qual é a unidade de saúde que atende, que a gente está mapeando tudo. Porque ao longo desses encontros, a gente vai estar dando encaminhamentos para que isso continue seguro para cada uma dessas famílias. Tá? Essa é a nossa preocupação. Eu não vou me alongar, porque a equipe tem informações importantes. O Guilherme, nosso engenheiro que acompanha a obra, vai dar um posicionamento para vocês real da obra, né? Até que vocês tirem todas as dúvidas do dia de hoje que vocês têm. Lembrando que a gente estará aqui no próximo mês. Todo mês
vez a gente tem encontro com vocês. Tá bom? O meu boa noite e o meu muito obrigada. Pessoal, eu vou passar a palavra agora para o Marco, mas antes eu queria trazer algumas informações importantes, principalmente da nossa última reunião para cá. A gente fez uma reunião dia 6 de janeiro, onde a gente apresentou as assistentes sociais e todo mundo queria visitar vocês de maneira individual. Hoje, aquelas famílias que já fizeram o processo de adesão individualizado, a gente já visitou, finalizamos Vila Cambalzinho, Cafofo Liberdade e quase totalmente o Miramar. Miramar a gente ainda tem algumas pendências, são cerca de 13 famílias que a gente ainda está com dificuldade de encontrar em casa para fazer toda essa parte da visita e do inventário. No final, a Ana Clara vai estar aqui junto com a equipe social, vendo com vocês a possibilidade de fazer já hoje as pesquisas e visitar depois ou algo do tipo. E a gente também tem algumas pendências das comunidades que ainda estão no processo de adesão, que a gente ainda está conversando de maneira individual. Então, se você ainda não recebeu a visita, que é para responder à pesquisa da pré-mudança, é importante, no final, procurar as assistentes sociais para a gente identificar o motivo que não foi visitado, certo? Para a gente saber se foi aí não falando do documento, se não assinou a adesão, o que é que está o status de maneira individual de cada um. Porque a partir de agora, a gente vai começar a tratar vocês e conversar com vocês sobre esse pré-mudança e esse pós. Então, quais são essas atividades? O que é que a gente vai estar trabalhando com vocês? Quais vão ser as reuniões? Quais vão ser as temáticas? Então, é a partir de agora que a gente vai conversando de maneira a entender. Daqui a algum tempo a gente já vai estar aqui conversando com vocês cada um tendo o número do apartamento de vocês, tá? Então, tudo isso aqui, a partir de agora, esse grupo, a gente vai estar trabalhando de maneira individual. Da mesma maneira, daqui a algum tempo, vai ser com as famílias que irão para o término 2 e 3. Tá certo? Ficou entendida essa primeira parte? Pronto. Então, depois daquela primeira reunião que a gente visitou, aí a gente vai começar agora esses próximos passos, tá certo? Vou passar a palavra para o Marco. Ele vai trazer um pouco do que aconteceu até aqui, da onde a gente está, e daqui a um pouquinho eu volto para trazer as próximas informações. Boa noite, gente. Tudo bem? Gente, faz uns 2 meses que eu não os vejo, né? Então, estava com saudade de todo mundo aqui. Fazia tempo que nós não nos reuníamos. Eu fico super feliz que faz quase 1 ano e meio que nós nos encontramos nesse mesmo lugar, trabalhando sobre esses mesmos assuntos, que é criterizar, pensar no conjunto habitacional onde vocês iriam morar, definir para qual terreno cada comunidade ia, quais eram os critérios dos pavimentos, dos quartos, se ia ter apartamento de um quarto, se não ia, quem queria, os critérios por bloco, quem que vai para qual bloco, quem que não vai, os pavimentos. Então a gente veio trabalhando com vocês, discutindo os sistemas estruturais, fazendo visita às obras, conversando, pensando nas possibilidades, há quase 1 ano e meio. E agora a gente já começa a entrar numa fase que é da nossa despedida, eu diria, do nosso comitê de obras. Mas isso não significa que eu vá embora. Isso significa que a gente vai mudar um pouco a nossa discussão. Mas existem alguns assuntos que ainda ficaram atrás. Existem sim, mas isso ainda está sendo definido nas obras. Por exemplo, questão de vagas, de carro, alguns outros pontos que vinham sendo discutidos, que o Guilherme pode trazer hoje para a gente.
Tá? Então, as novidades das obras é com eles. Mas a definição dos critérios, quem que ia ocupar o terreno 1, quem que vai para o primeiro térreo, quem que tem atividade econômica, quem que tem direito a 1, 2 e 3 quartos, reunir, fazer essa reunião, essa relação de vizinhança que vocês hoje já têm, é muito importante. E a gente construiu isso juntos há mais de 1 ano e meio atrás. Então eu queria celebrar esse momento que é muito importante, porque eu garanto que hoje a gente tem aqui a Dona Roseli, a gente tem a Neide, a gente tem a Dona Linda, que não são estranhas mais uma para as outras. Rafaela já cresceu, daqui a pouco está entrando na faculdade. Então vocês já se conhecem e isso é muito bacana. Que vocês já criaram uma relação que é de pertencimento e de relação, né, de se conhecer. Então, queria celebrar esse 1 ano e meio que a gente esteve junto aqui, discutindo, falando com vocês, trabalhando juntos, e que foi muito importante. Mas vamos lá, para não me alongar muito aqui também, eu queria trazer, só para ficar todo mundo na mesma página, que hoje a gente está aqui com as famílias que estão indicadas ao nosso terreno 1, do antigo Colégio Pio XI, onde hoje estão sendo construídos aqueles 3 blocos. Essa imagem aqui, ela representa uma implantação, é uma vista de cima. Esse aqui é aquele bloco A, que é o primeiro, bem de frente para a Avenida Beira Rio. Esse é o bloco do meio, o bloco B e o bloco C, que é lá de trás. Respeitando o comitê e o que a gente veio trabalhando com vocês ao longo desses 1 ano e meio, a gente entendeu que no bloco A e no bloco B, onde a gente está priorizando para Catafogo, Liberdade, Brasília de Pai, Vila da Pausa e Miramar, são blocos que nós já temos preenchidos, né? Que nós temos blocos onde essas famílias já estão direcionadas. Vai ter necessidade de algum pessoal de Miramar ou Vila talvez ir para o bloco C? Talvez sim, mas isso a gente vai ver ainda na frente, eu vou falar sobre isso já. E aí, qual que é o programa de necessidades que hoje existe dentro desses terrenos? Nós temos os 3 blocos, nós temos 106 apartamentos, uma sala de reunião e 192 metros quadrados de área comercial. Isso é bastante bacana, e aí hoje já está se prevendo a possibilidade de um desses espaços serem indicados para uma instituição da UFPB, que é para formação e capacitação. Então ali embaixo vai ter um espaço desse, que é do... Mas o nome? Se chama Espaços Inovativos. Ainda não está batido o martelo, mas o terreno é um lugar onde vai ter uma frente de uma instituição também ajudando vocês ali nesse processo de capacitação e promoção. Isso é muito legal, porque ajuda a também trazer uma certa segurança para o espaço, né? Vai ter quase que uma instituição lá dentro. E aí, vindo para os grandes números. Aqui, gente, no terreno 1, nós temos hoje 84 famílias, vocês, indicadas para lá. O que acontece? Das nossas 84 famílias, eu ainda tenho 22 unidades a serem preenchidas, que são 17 unidades de 2 quartos e 5 unidades de 1. Nós estamos numa etapa ainda, que é essa de passagem que eu estou falando para vocês, que é o quê? Precisamos priorizar essas 22 unidades habitacionais. De que forma hoje nós estamos olhando para isso junto com a prefeitura? As famílias que já superaram o aluguel emergencial, ou seja, tem famílias que já estão aí na quase 30ª parcela, já superou essas parcelas. E nós temos também pessoas que recusam o compra-assistida. Temos um grupo grande, por exemplo, de Santa Clara, que não querem o compra-assistida. Eles querem a unidade habitacional. Como Santa Clara é o único bloco, Santa Clara está se construindo um único bloco,
e não atende toda a comunidade de lá, tem famílias que já estão no aluguel, que não querem uma compra assistida e que estão sendo priorizadas para essa área também. Essas 22 estão sendo analisadas pela prefeitura, junto das técnicas sociais também, para saber se socialmente vai possuir uma condição de relação lá com vocês. Né? Assim, a grosso modo falando, se são famílias que são famílias tranquilas, que possam ocupar sem ter um problema de relação de vizinhança lá com vocês também. Então, assim, tudo isso precisa ser visto. Socialmente falando, as meninas estão trabalhando em cima desses critérios e questões. Para a gente não ter problema de vizinhança, nada lá na frente, certo? Isso ainda está sendo desenhado para essas 22 que ainda sobram lá. E aí, um outro passo é a definição de apartamento por beneficiário. Vocês ainda não sabem qual é o apartamento de vocês. Só quando eu fechar essas 22, eu tiver os meus 106 moradores, que eu consigo fazer a distribuição. Tendo essa distribuição, a gente vai fazer a assembleia de destinação. O que vai ser isso? Eu vou pegar aqui nesse telão com todos vocês, e aí a gente vai destinar juntos cada pavimento para onde cada um de vocês vão. Marco, mas você falou que você já ia trazer esse dado pronto, qual apartamento eu iria. Pode ser que você e sua vizinha estejam direcionadas para o mesmo pavimento. E vocês possuem o mesmo critério de idade para aquele pavimento. Só que tem um pavimento igual na ponta e tem um pavimento igual no meio. Quem que fica na ponta e quem que fica no meio? Aí a gente vai ter que fazer esse jogo, né? De quem que fica em qual e quem que fica no outro. Porque não vai ter critério de ponta e de lado. Às vezes todo mundo vai querer ficar na ponta, mas não vai dar, né? A gente vai ter que fazer essa destinação na assembleia de destinação com vocês, para dar transparência a esse processo. E no final, quando isso estiver pronto, no atendimento individual, em uma comunicação e publicação, onde cada um vai saber qual é o seu apartamento, a gente vai divulgar. Então a gente ainda precisa passar por essas etapas, que ainda é comitê de obras, para trabalhar com vocês. Tá? Então ainda tem esses momentos, que é importante, e aí eu enfatizo que vocês venham. Tá? Provavelmente, ó, já no próximo mês, a gente já consegue fazer essa definição aqui de apartamentos com vocês. Como que a gente vai fazer? Eu estou prometendo, mas se a gente vai fazer, eu vou colocar na divulgação do fogo, para vocês ficarem sabendo. E aí, pessoal, para eu já ir encerrando aqui a minha fala, nessas etapas, do que a gente ainda precisa trabalhar, como eu disse, existe um outro assunto que eu vou passar para Chico, que é relacionado à pré-mudança e ao condomínio. Então, ao longo de todo esse tempo, o que a gente fez? A gente criou critérios e priorizações. A gente trabalhou nisso juntos e conseguiu chegar a uns resultados muito bacanas. Então, eu queria fazer esse momento de passagem, passar para a Chile, para a gente mudar um pouco esse assunto. E lembrando, ó, a Carol está lá indicando para mim, é importantíssimo que vocês assinem a lista de presença. Assinem. Quem chegou e não assinou, aperreia a Carol. Porque a gente também dá concretude ao processo com a assinatura de vocês. Então a gente sabe quem esteve e quem não esteve. Tá bom? Vou passar aqui para a Chico. Pessoal, como o Marco falou, agora a gente vai estar de fato trabalhando essa preocupação e as questões de condomínio, certo? E aí, gente, o que é que aconteceu com vocês nesses últimos dias? De fato, a pesquisa que a gente chama pesquisa de pré-mudança. O que seria isso? Informações socioeconômicas de núcleo familiar
Então, um filho nasceu, um filho morreu, a gente está criando cachorro, não cria cachorro, cria um gato. Então, todas essas questões de atualização, que a gente fez um cadastro lá em 2022 e que a gente precisava atualizar para entender como é que está o retrato familiar de vocês atualmente. E aí, entendendo todas as questões do núcleo familiar, então quantas pessoas tem, qual é a relação com o primeiro responsável, as atividades que vocês exercem. Então, eu trabalho e eu preciso de um transporte público para me deslocar daqui para o centro. Então, tudo isso foi perguntado. Composição familiar, margem de estimação, infraestrutura a qual residia, presença de pessoas com comorbidade ou deficiência. Então, eu uso o PSF porque eu tenho uma comorbidade X, tenho problema de coração, tenho problema de hipertensão. Presença de pessoas com comorbidade, aspectos sobre a convivência comunitária, eu utilizo o CRAS, eu utilizo o centro de convivência, acesso a serviços de políticas de proteção social e acesso à mobilidade urbana e lazer. Então, tudo isso foi perguntado nessa primeira pesquisa. E aí, esses critérios que nos ajudaram também a fechar essa indicação das famílias que irão para o terreno 1. Todas as famílias que fizeram essas pesquisas são as famílias que fizeram o processo de adesão. Então, pessoal, eu ainda não fiz a adesão, eu recusei. É importante procurar o escritório para regularizar o seu caso, porque você só vai passar para a etapa de mudança de pesquisa se você fez a etapa anterior de adesão, certo? E também aquelas famílias que estavam de acordo com o controle de ocupação. Então, eu mudei da comunidade, não justifiquei. De fato, a gente não vai conseguir encontrar, porque essa pré-mudança ela foi feita na comunidade, na sua casa, a partir de uma visita domiciliar. E aí, gente, quais são essas etapas desse pré-mudança? Essa pesquisa de pré-mudança inventária, que a gente já iniciou e que já está finalizando no terreno. Então, a gente já fechou Carrefour Liberdade, Vila Tambalzinho, estamos finalizando Miramar. E aquelas famílias também que foram indicadas para o terreno 1 e que já tem ali o parecer da UEP que vai para o terreno 1, certo? O segundo momento seria a vistoria do imóvel. O terceiro momento seria o plano de mudança e entrega de chaves. E a mudança e o acompanhamento da pós-mudança. Isso são etapas gerais, certo? Mas uma etapa que ela é comum e que vai sempre estar acontecendo são essas nossas reuniões mensais. Então, vai existir a reunião de assembleia para a eleição do síndico, vai existir a reunião para que vocês entendam quais são os custos comuns a todos do condomínio, vai existir a formação que vocês vão precisar passar, e vai ter uma bomba de água. Então, tudo isso é que a gente vai estar fazendo reuniões mensais sobre esse processo formativo junto com vocês. E aí, gente, importante dizer, aqui a gente já está entrando nas etapas que referem-se ao condomínio e essa nova moradia de vocês. E aí existem 2 documentos que regem esse processo, que estão ali, que os instrumentos jurídicos que a gente chama, que é a Convenção de Condomínio, que esse documento ele vai estar ali pré-estabelecido junto com as construtoras. Então, esse documento ele registra o condomínio em si, cria o CNPJ desse condomínio e o regimento interno que diz respeito aos acordos de convivência de vocês. Então, eu tenho quantos cachorros, quantos gatos eu posso ter no meu apartamento. Eu quero botar grade no meu apartamento. Qual é o tipo de grade que vai ser? Então, esse regimento, a gente vai trazer um modelo para vocês. E a gente vai começar a discutir o que é possível e o que não é possível. Importante dizer, gente, hoje aqui a gente tem cerca de quantas pessoas? Quantas pessoas na lista de frequência, Carol? 45 pessoas.
Só que no nosso condomínio, a gente vai ter a moradia de 106 famílias. Então, é preciso também que essas famílias elas comecem a participar. Por quê? A eleição de síndico, a eleição de representantes de blocos e de conselheiros tem que ter um número X de pessoas participantes, porque senão ela não vai ser válida. Então, de 45 para 106, a gente não tem nem a metade, né? Então, é importante que a gente converse com os nossos vizinhos, porque a partir de agora, as reuniões, elas também vão precisar da validação de vocês. E tudo que a gente decidir aqui só vai ser dado como pré-batido de conta virada se o número mínimo de pessoas que vão compor as 106 unidades, a gente tiver 50% mais um. Então, para que o regimento ele seja aprovado, a gente vai precisar ali de ter de 106, 53 famílias, 57. Né? Então, é importante que a gente também comece a falar com os nossos vizinhos sobre essa necessidade de estar nas reuniões. E aí, gente, já chegando aqui um pouco sobre a estrutura do condomínio, o condomínio ele vai ser um condomínio só para os 3 blocos. Porque, gente, o terreno, antes da gente trazer aqui hoje na conversa, a gente foi entender como é que ia ser feito esse registro do condomínio do terreno 1. O registro do condomínio do terreno 1, ele é feito em formato de lote. Lá no terreno 2 e no terreno 3 vai ser diferente, porque os lotes que foram desenhados lá são lotes separados. O terreno 1 vai ser um condomínio para os 3 blocos. E aí, como é que vai ser essa divisão? Vai ter o síndico que vai representar os 3 blocos. Vai ter 3 conselheiros, que é hoje que se pede na legislação para a constituição de um condomínio. E vai ter um representante por bloco. Então, vai ter o síndico e vai ser como se fosse um subsíndico. Então, ele vai estar ali nessa representação por bloco. Então, o bloco A vai ter um representante, o bloco B vai ter outro representante e o bloco C vai ter outro representante. E aí, gente, hoje, a gente aqui mapeou os custos iniciais. Isso tudo, nas próximas reuniões, vai ser destrinchado um a um. Então, a gente vai chamar a construtora para a gente identificar quantos pontos de energia a gente tem, que vai ser de rateio comum. Então, hoje a gente entende que vai ser os corredores, né? E a sala de reuniões que vai ter para o condomínio. Na sala de reuniões, porventura, vai ter um banheiro, então vai ter a água daquele banheiro. Então, assim, são esses custos que a construtora vai trazer para a gente de maneira mais especificada, para que a gente possa ir trazendo e tratando nas reuniões. Mas, de maneira geral, a gente vai ter, cada um de vocês vai ter individualmente um relógio de água e de energia. Então, no meu apartamento, eu vou ter minha conta de água e minha conta de energia. De rateio comum vai ter as contas das áreas comuns, a iluminação. Se tiver novas aquisições, pronto. Na sala de reuniões, a gente precisa fazer um enxoval, que se chama. Que seria esse enxoval? As cadeiras para a gente fazer as nossas reuniões de condomínio e mesas. Então, quantas mesas e quantas cadeiras? Isso, porventura, quando o síndico for eleito, né, quando os conselheiros e os representantes do bloco estiverem lá eleitos, vocês vão conversar entre si para entender quais são as necessidades daquele condomínio, para que vocês possam ver como seria esse enxoval para essa área comum. Tá? Essa manutenção dessas áreas comuns e toda essa parte de administração de reuniões anuais e extraordinárias. Então, tudo isso vai ser a cargo daquele síndico, dos conselheiros e dos representantes de bloco. Então, mais ou menos aqui hoje, a gente queria começar a conversar com vocês sobre essa estrutura do condomínio, dessa nova moradia de vocês.
e quais seriam esses custos iniciais. E aí, gente, agora, que eu acho que é o que vocês mais... Sim. Tá, vou passar aqui para o Marco, que ele quer pontuar uma questão. E aí, daqui a pouco, eu vou passar a fala para o Guilherme. E no final, a gente vai abrir para as perguntas, certo? Gente, são muitas informações, né? A gente está começando uma nova etapa. A gente não está definindo pontos com vocês agora. É importante apresentar tudo isso que eu disse, o que a Shirley colocou, porque agora cada um desses momentos vão começar a ser destrinchados aqui no nosso comitê. Então, enfatizo a importância da presença de vocês e também, né, hoje eu recebi algumas pessoas me dizendo: eu vim receber minha chave. Eu sei, dona Roseli, é um momento de ansiedade, ninguém vê a hora de receber seu apartamento. Mas quando eu comprei o meu, eu também pensei assim: nossa, agora que eu assinei, cadê minha chave? Foi a primeira vez que eu perguntei. Mas não é assim, gente. Infelizmente, todos nós estamos ansiosos, a gente não vê a hora, mas demora aí um processinho que é... Já tem gente que não feita. Aí eu fiz a mesma coisa, todo mundo faz isso. Vocês podem já ir imaginando, já pensando como que vai ficar dentro da casa de vocês, mas precisa passar por essas etapas. Então, a ansiedade, a gente precisa dar uma segurada nela. Vocês vão receber o apartamento de vocês, mas é preciso esperar um pouco, porque se a gente não fazer certinho desse jeito, depois fica Deus dará, e não dá para deixar assim, né? Então era isso que eu queria só passar para vocês terem um pouco de calma. A gente está aqui, a gente vai acompanhar vocês no processo como um todo, como a gente já falou. Então a gente vai acompanhar vocês na entrega das chaves, depois saber como que ficou, que é uma pós-ocupação que a gente chama. Então não se preocupe, vocês estão ansiosos, eu também não vejo a hora dos apartamentos ficarem prontos, eu quero conhecer de vocês morando lá dentro, tomar café na casa de cada um, que eu já falei. Mas tenha um pouquinho de paciência, tá? Que tendo paciência logo chega. A gente quer entregar 0 bala para vocês, tá bom? Pronto, pessoal, vou chamar o Guilherme aqui. O Guilherme é o engenheiro que cuida das obras, né? É nosso engenheiro, quase engenheiro social, né, Guilherme? Ele está aqui junto conosco em todas as reuniões. E aí eu sei que muitas perguntas também já surgiram, né, sobre essas questões das obras, dos avanços, de como, de quando. E aí a gente trouxe para pontuar algumas questões importantes aqui para vocês, de como aonde a gente está com as obras. Então, quais são os avanços que a gente tem, quais são os gargalos que a gente tem, porque é normal, né? Acho que todo mundo que já passou por uma obra em casa, já trabalhou, viu uma obra, tem várias condicionantes, né? A questão das últimas chuvas também. Então, são várias questões que influenciam o processo também do avançar dessa obra. Né? Então, vou passar aqui a palavra para o Guilherme, ele vai pontuar de maneira geral. E aí depois a gente abre para as perguntas de vocês, para que a gente possa ir tirando as dúvidas ao decorrer da reunião, tá certo? Boa noite, pessoal. Eu vou fazer até um pouquinho diferente. Eu vou começar com as perguntas, os questionamentos. Eu de fato eu tenho de férias hoje. Tem algumas coisas eu já tenho noção do que tem acontecendo, mas eu queria ouvir para poder me situar. E se eu não tiver resposta, eu vou ter que buscar, porque de fato voltei hoje, mas algumas eu já tenho. Eu queria que passasse aí todas as dúvidas que a gente tem, para a gente ir tentando responder o que eu já sei e passar para frente no final e ficar informação. Então vamos fazer assim. Vocês fazem 3 perguntas para não virar um tumulto. Vocês já sabem como é. Eu registro, aí o Guilherme responde. Quem quer fazer a primeira pergunta? Aqui, a senhora. Qual é a pergunta? Eu gostaria de saber de você qual é a previsão de entrega para o nosso apartamento. Então, deixa eu anotar. Previsão de entrega para a outra pessoa que quer fazer pergunta. Mais alguém?
Zé Lito já está com a mala pronta, já estou com as caixas prontas. Ninguém, velho. Bom, então vamos lá, tem um bocado. Vai ter janela no primeiro andar e no térreo que aguente uma pancada, porque aquela área dali da rua Ralph Enien, o pessoal tá reclamando direto de invasão de casa, viu? Então, primeiro e térreo, quem tiver janelinha de vidro, que não vai poder botar grade, né, por causa da regra, por causa do incêndio, risco de incêndio, não pode botar grade na janela. Aí o que é que a gente vai fazer para botar uma janela que aguente porque aquela ali tem muita invasão. Aí segundo, aquela mureta ali. Só fica com a perna aberta. Próximo, a questão daquela mureta lá que cavaram das paredes lá das casas vizinhas. Que tá um buraco. Vai começar quando a contenção, para evitar que as paredes caiam. O quê? Então tô falando de outra coisa, filha. Tô falando de uma janela de resistência pra ninguém lhe roubar quando você sair. E aquela de vidro, uma pancada quebra. Deu pra entender aquela mureta? Que cavalo tá o... Mais alguma, gente? Seu Vasco, eu gostaria de saber se é muito grande tem muro e se as vagas de garagem tem. Se vai ter muro ou se as áreas de garagem são. Já tem muro. Longe já tem muro. Que eles estão ainda entrando e saindo, Não, já tem muro. É só não derrubar. Ei, Guilherme. É aquela velha história, já tem muro, é só não derrubar. Já tem muro. A rua Alfred e a Luiz Lianza tem muro. Telas de segurança para as nossas crianças que caem lá de cima, como já aconteceu em outros locais. Porque, infelizmente, a grade vai ser disponibilizada pela prefeitura, porque, infelizmente, nem todo mundo tem condições financeiras para colocar telas de segurança. Eu não tenho criança, mas eu penso nas coisas, porque eu sou pedagoga e eu cuido das crianças também. Minhas filhas serem porque eu acho que todos nós temos que nos preocupar. Falando em criança, eu falei, eu não tenho criança que tiver crescida. E a gente sabe que para colocar uma tela não é barato. Então eu quero saber um pouco da segurança das crianças que estão acostumadas em casa, que entram pelas janelas, que a gente sabe que criança fica assim. Para elas vai ser uma realidade nova, então é um cuidado que a gente deve ter. Só um minuto, gente. Vamos só organizar aqui as perguntas. A vizinha da casa vai ter câmera dos corredores. Câmera nos corredores. Mais itens mais fáceis. É Flamengo. Pessoal, só para a gente organizar aqui, só um minuto. Vamos responder essas 7 perguntas. Vamos responder aqui essas 7
dias. E aí a gente abre para mais caso tenha, tá certo? Pessoal, vamos lá. Terreno 1, entrega. Ninguém precisa aqui dizer que passando lá todo mundo sabe que a obra teve um atraso, de fato. Hoje a gente não tem ainda uma data nova. A gente chamou a construtora, pediu para que ele passasse uma nova data em função de todos os problemas que a gente teve. Teve um problema de mão de obra, teve uma série de problemas dele, mas que ele precisa cumprir. Então ele já foi notificado para que ele apresentasse uma nova data de entrega. Até agora não foi passada, mas ele vai apresentar porque ele já foi notificado. Segurança das janelas. Nos pavimentos tem, né? Onde tem acesso. Eu acho que vai ter alguma padronização em função do modelo. A gente tem que conversar com o modelo qual o tipo de segurança que ele vai poder aprovar. A gente não pode simplesmente dizer o que vai ter e como vai ter esse aval dele, porque teoricamente todo mundo nota grave. Mas se ele mesmo disse que não pode, então ele tem que me dar uma solução para resolver o problema. A gente vai ter uma conversa com eles. Sim, mas não sei. Não, isso é só do térreo. A criança pequena já é o sexto. Contenção. Todas as contenções estão sendo realizadas, inclusive, porque é uma contratação sendo integrada por uma opção. Todos os terrenos estão cuidando das suas contenções para vir apresentar a gente como é que vai fazer. Muro de entorno. Muro de entorno é o seguinte: o prédio tem que ser aberto para que a prefeitura possa dar suas manutenções de zeladoria. Então, muros a gente só vai ter em divisões com lotes. O terreno 1 tem a parte de cima, o terreno 3 tem com a floricultura, o terreno 2 tem com bancários, né, a associação de bancários, e o resto é fechado com cerca, mas a entrada do condomínio ela é aberta. Vaga de garagem, elas não são cobertas. Disponibilidade de tela de segurança. Esse item não veio do projeto, mas é uma coisa que a gente pode levar para a prefeitura para avaliar, e a gente vem dessa subvenção para isso. A gente vai levar essa questão aqui para ver o que a gente pode sanar em relação a isso. Câmara de corredores. Câmara de corredores é uma coisa que pode ser resolvida no condomínio, mas eu acredito que só na área externa. A área interna eu acho que não permite câmera. Alguma dúvida? Calma, que eu falei rápido demais. Vocês é pleitear, a gente tem que levar isso para pleitear. Pleitear, a gente vai levar para a prefeitura porque vai ter uma solicitação nova para a gente levar para a Não, isso aqui não é muito fundo. O nosso engenheiro é bem objetivo, né? Aí vai ficar bem claro aqui. A gente tinha como data abril, tem como data abril de 2025, só que ocorreu atrasos, como o nosso engenheiro disse. O terreno 1. Isso. A gente foi notificado pela prefeitura e a construtora está nessa devolutiva de trazer uma nova data para a gente. Então a ideia é que no próximo comitê, né, daqui a um mês, a gente já consiga trazer essa data aí consolidada. Se vier antes, a ideia já é trazer e apresentar para vocês, certo? Em relação à previsão. 1.2 de segurança. A gente precisa conversar com os bombeiros ainda, vai ser uma segunda etapa, para a gente entender como é esse processo de gradeamento, se pode padronizar, se não pode, por conta da norma lá que tem de bombeiros. Então, qual era a dúvida? Eu tenho um pavimento térreo e eu tenho um pavimento primeiro. Se teria problema assim com segurança, que foi o que o nosso amigo Luciano trouxe. Então, a gente vai precisar entender como é que vai ser esse processo de gradeamento. Em relação a essa questão da contenção das barreiras, essa contenção do terreno, ele já está previsto. Em relação ao muro, gente, é uma coisa que a gente já vem trazendo desde os primeiros comitês, e é importante ficar no radar de vocês, que seria a
prefeitura tem a responsabilidade pela manutenção das áreas externas. Então, queimou uma luz, precisa resolver fazer uma limpeza. Então, para que o condomínio de interesse social ele também reduza os custos financeiros de divisão para vocês, os condomínios eles são áreas abertas para que as secretarias possam entrar e fazer a manutenção. Então ele não vai ser murado, mas nas suas laterais existem outros empreendimentos ou lojas que já têm um muro. Então por si só já deixa ali aquela limitação. Então no terreno 1 a gente tem a floricultura, não é isso? Não. São duas casas. Então ele já tem um muro dali, mas vai ser aberto para que a prefeitura possa entrar e fazer a manutenção. Em relação às telas de segurança, não tem previsão hoje no programa, mas a gente vai levar como uma sugestão do comitê de vocês, para que a gente possa ver essa inclusão, principalmente para aquelas famílias que possuem crianças. Em relação às câmeras, hoje as câmeras dos corredores não é possível por questão de proteção da vida pessoal de cada um. Mas o condomínio, através dessa relação de condomínio que está sendo criado nas reuniões, pode ver a possibilidade de colocar câmeras no redor. Então, aí eu quero colocar na frente do condomínio para monitorar a entrada e a saída. Quero colocar na parte de trás para ver tudo isso e tudo. O síndico, junto com os conselheiros e os representantes dos blocos, podem ver uma possibilidade, junto com vocês, fazer um rateio para essa instalação das câmeras. Mas pelo programa isso não é previsto, porque essa segurança também vai ser individual de cada condomínio, tá certo? Então, de maneira geral, o que o Guilherme trouxe aqui foi um pouco isso. Ficou alguma dúvida sobre? Pessoal, não pode compreender, vocês sabem muito bem, Sim. essa questão que um prédio não vai ter muro, por causa da manutenção da prefeitura. Essa eu não consegui. Eu acho que se o prédio não for circular, isso é essencial, não vai impedir da prefeitura fazer uma dialificação. Porque para isso existe entrada e saída. Isso não sei. Sim. Seu Sebastião, né? Seu Sebastião, deixa eu te explicar uma coisa. Hoje aqui não é uma questão daqui de João Pessoa. É uma questão do Brasil. Todos os condomínios de interesse social, para diminuir os custos de manutenção, eles foram feitos com grandes espaços abertos. Então vai ter praças, vai ter equipamentos públicos. E aí, para diminuir essa manutenção, quando a gente tem um condomínio fechado, que pronto, eu vou comprar hoje um apartamento em um condomínio fechado, toda a manutenção daquele condomínio, a partir do momento que ele é murado, que ele coloca uma guarita, que ele proíbe, não é que proíbe, mas que ele monitora a entrada e a saída das pessoas, toda a manutenção de dentro, a partir da guarita, a partir do portão para dentro, é dos condôminos. Isso aí é uma questão, um regimento de legislação geral. Entendeu? Então a gente não consegue, enquanto isso é um imperativo que a prefeitura tem. Se a partir do momento que ele for murado, a manutenção de dentro, então queimou uma luz, precisa ter um parquinho lá com um equipamento de lazer, teve uma quebrou, é do condomínio fazer esse ajuste, certo? Que o projeto de pessoas sustentadas não faz muro no prédio. Se for para fazer, o morador faz. Não, seu Bastos, também não. Por quê? Gente, vamos lembrar que o programa não prevê só a moradia de vocês. Seu Bastos, estou respondendo ao senhor. Vamos lembrar que
programa, ele não só prevê a moradia, ele também está prevendo as atividades econômicas dos moradores. Isso está lá nos princípios de ordem do financiamento. Isso é uma solicitação que, olha, vocês não podem só olhar para a minha moradia, vocês também têm que ver que eu tenho uma atividade econômica na minha casa. Se a gente hoje está trabalhando com comunidades, que a gente tem livre acesso a elas, e se esses moradores que estão ocupando hoje esses novos empreendimentos, eles vão ter atividades lá dentro, nos térreos, nos cômodos adicionais, como é que para essa vida comercial, para esses equipamentos lá dentro que serão públicos, eu vou privar a entrada. Então isso vai em desencontro com os princípios da atividade econômica de vocês, dos equipamentos públicos que vão estar lá dentro. Agora, Marco, mas eu me preocupo. Tem laterais que vai estar do lado de um vizinho. Tem lateral no terreno 1 que é do lado do mato. Aí vai ter interação. Aí o Guilherme já falou, vai ter grade, vai ter lateral que vai ter fechamento. Mas a gente não pode fechar, infelizmente. Então não tem como, vai contra os princípios daquilo que a gente está prevendo no benefício para vocês, tá? Então assim, isso é um ponto. E aí, a gente respondeu essas perguntas aqui, vocês teriam mais algum para a gente registrar que o Guilherme está respondendo. Vamos aproveitar que ele está aqui hoje, aí a gente já responde direitinho também. Dona Lília, por favor. Reforçar o pedido das grades, né, Maria? Aí a gente vem com o bombeiro também. Tudo bem, eu acho que realmente a gente está cheio de criança pequena aqui. A gente vai ver isso sim. A Maria está registrando tudo para a gente mandar em ofício da prefeitura e para se comunicar com os bombeiros também. Tá? A gente vai ver isso. Uma pergunta aqui também. É uma outra preocupação, que é a questão de segurança, né? A grade não é só pelas crianças, mas é com a preocupação de alguém acabar entrando. Infelizmente, gente, hoje não é só nas comunidades, não é só por aqui. A gente tem aí situações de roubos, de furtos em todo lugar. Então, a preocupação de vocês é muito importante. Só antes, pessoal, também tem algumas pessoas levantando. Para quem já estiver precisando fazer a janta, a vaga já estiver roncando, não esqueça de assinar nossa lista de presença, por favor. E aí, eu posso encerrar, a gente pode marcar no mês que vem de novo, aí eu só queria... Giro, vamos encerrar aqui, queria saber se você tem alguma, posso encerrar? Então, pessoal, vamos só, aqui antes de eu fechar com vocês, eu vou pedir para vocês chamarem os vizinhos na próxima. A ideia é que a gente faça aquele trabalho de identificação onde cada um de vocês vão residir. Apartamento e blocos. Então venham, é importante que vocês estejam. E aí é isso. Para é fácil, todo dia a gente vai trabalhando um pouquinho. Hoje a gente segue a informação